Meus irmãos, neste domingo, a igreja soleniza a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E nós nos inspiramos neste grande exemplo de vida, de santidade, dessas pessoas. Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, a sua Santíssima Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe nossa, Rainha do céu e da terra, a Santíssima Virgem Maria, plena de graça. E quando o anjo se aproxima dela e diz: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela mesma não tinha consciência da graça com a qual Deus a havia acumulado. E nós sabemos, pelo ensinamento da nossa outra mãe, a Santa Igreja Católica, que a graça da qual está dotada a nossa Santíssima Mãe, ela é maior e mais qualificada do que de todos os anjos e todos os santos juntos, toda a milícia celeste, toda a graça, toda a santidade de todos os anjos e todos os méritos de todos os santos que existem, que existiram e que existirão, se pudessem ser colocados sobre uma balança, o tamanho da graça, da glória e da santidade de todos os anjos e de todos os santos juntos, não seria infinitamente inferior à graça que está dotada a nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus. E junto de Deus, nosso Senhor, junto da Santíssima Mãe, está José, São José, ele que não é Deus, ele que não foi preservado do pecado original, ele, José, humano como nós, é o maior santo da nossa igreja. Se alguém perguntar qual é o maior santo, qual é o santo mais importante da Santa Igreja Católica de todos os tempos, nós diremos: o maior santo de todos é São José, aquele que recebeu, porque é muito claro para nós, Deus, como eu sempre digo, Ele sempre vem a nós com um kit, Ele vem com um dom, com um presente, Ele vem junto com esse presente, com esse dom, Ele dá também a nós a graça, ou seja, a capacidade, ou melhor, Ele dá um dom, Ele dá um encargo junto com esse dom, Ele nos dá um presente, junto com esse presente Ele nos dá uma missão, um encargo, junto com esse presente, e Ele nos dá também a graça de nós cumprirmos essa missão com esse dom, com esse presente que Ele nos deu. Então imagine, São José foi escolhido por Deus desde toda a eternidade para ser o esposo da Santíssima Virgem Maria, esta que eu dizia para vocês, que recebeu a sua plenitude de graças. Ele foi chamado por Deus para ser esposo, para ser marido dessa Santa Mãe, dessa mulher. E ele recebeu também a missão. Então ele recebeu esse dom, esse presente, receber a sua esposa Maria Santíssima como sua mulher, como sua esposa. Recebeu a missão de ser pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o pai adotivo de Jesus, mas o pai legal de Jesus, de dar a Jesus essa descendência de Davi, esse Jesus que é filho de Davi, essa promessa que Deus deu a Davi, de que da sua descendência viria o Cristo Salvador. E quem dá essa qualidade, essa condição de descendência do rei Davi a Jesus é São José. Então ele recebeu essa graça, esse presente de ser esposo da Santíssima Virgem e de ser pai de nosso Senhor. Junto com essa graça de receber essa esposa maravilhosa e esse filho que é Deus, ele recebeu uma missão, um encargo, uma tarefa
ser de fato o pai dessa família, esse pai de família. E qual então não foi o tamanho da graça que ele recebeu para poder cumprir essa missão de ser esposo da Santíssima Virgem Maria, um esposo digno dela e um pai digno desse filho que ele recebeu, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Pai do nosso Senhor, Deus de Deus, nosso Senhor, Senhor dos Senhores. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, no céu, na terra, toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Este Jesus Cristo foi dado como filho a José. E aí toda a graça é proporcional ao dom, é proporcional à missão. E é essa Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que hoje a igreja soleniza e que é exemplo para nós. E nas leituras que nós ouvimos, acabamos de ouvir da leitura do livro do Eclesiastes, o Salmo 127, a leitura, a carta do Santo Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e o Santo Evangelho de Lucas, da perda e do encontro do menino Jesus no templo. Essas 4 leituras da riqueza, da tradição religiosa e da sabedoria de Israel, representados pela leitura do livro do Eclesiástico, pelo Salmo e pelo texto cristão do apóstolo Paulo e do Santo Evangelho de Lucas. Esses textos que são densos de ensinamentos, como nós acabamos de ouvir, ensinamentos, promessas de Deus, graças de Deus, orientações para a vida em família, orientações muito claras, muito específicas sobre a vida em família, como deve se comportar, como deve ser o comportamento do pai, da mãe, dos filhos, e culminando com esse episódio do Evangelho. Vejam, Jesus, Nossa Senhora e São José, a família, essa Sagrada Família, diz que eles iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, para a celebração do culto da glória de Deus, fielmente. E segundo a lei, quando Jesus completou 12 anos, subiu junto com eles. Jesus, nesse episódio, na verdade, nós não podemos imaginar que Jesus se perdeu dos seus pais. Jesus não se perdeu. Jesus, ele ficou em Jerusalém. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não foi encontrado no templo pelos seus pais lá, chorando, desesperado, as pessoas fazendo um tumulto, ou procurando os pais de Jesus, porque ele estava lá perdido, desesperado. Não. A Escritura nos informa que 3 dias depois os seus pais o encontraram e Jesus estava no pleno domínio da situação, estava sentado, encontraram ele no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando os mestres e fazendo perguntas, e todos maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas, de modo que seus pais, ao encontrá-lo nessa condição, ficaram admirados. E quando a Santa Mãe lhe pergunta: por que agiste assim conosco? Aqui Nossa Senhora ela expressa claramente que não foi um acidente. Jesus agiu dessa forma e ela queria saber o porquê. Por que tu agiste dessa forma conosco? Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus respondeu. Vejam a resposta de Jesus: olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus respondeu: por que me procurais? Por quê?
à pergunta da Santa Mãe, ela pergunta: por que fizeste assim conosco? Jesus responde com uma outra pergunta. Ele diz: por que vocês me procuraram? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? Que eu devia me ocupar com as coisas do meu Pai? E aqui diz no texto que eles não compreenderam essas palavras de Jesus. No entanto, o evangelista Lucas se limita a concluir esse episódio singelamente dizendo, mas também de uma forma muito densa, dizendo que Jesus desceu, eles não entenderam. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Era-lhes obediente. Sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração. Jesus, esse fato não foi um acidente. Jesus fez de caso pensado. Foi uma questão premeditada. Nós podemos ver nesse texto que Jesus, ele, diferentemente dos demais filhos, Jesus é Deus. Como eu dizia ontem para vocês, ele assumiu a nossa realidade integralmente. Mas sendo Deus, ele demonstra neste episódio que ele demonstra aos seus pais, São José e Nossa Senhora, que ele obedecia e era submisso, mas ele não precisava obedecer. Quem precisava obedecê-lo era Maria e José, porque afinal de contas ele era o Criador. Quem criou Nossa Senhora e acumulou de graças? Ele. Quem criou São José e acumulou de graças? Ele. Ontem nós vimos o texto do prólogo de João, que no princípio era o Verbo, que tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. O Verbo, se referindo ao Filho, a Jesus Cristo. Então, se a Santíssima Mãe estava ali cheia de graça e era sua mãe, é porque ele tinha estabelecido dessa forma. Se São José estava ali na sua santidade e era seu pai, é porque ele tinha produzido aquilo. Então, mas de qualquer forma, ele demonstra nesse momento que ele não precisava, ele não estava obrigado a obedecer, mas ele obedecia justamente, voltou e era desobediente. E era desobediente. E isso é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. O que fica para nós desse Santo Evangelho, desses ensinamentos do Eclesiástico, que eu entendo que seria muito bom nós, hoje à noite, após a nossa missa, nós retornarmos a esses textos, porque eles são muito densos, muito instrutivos e nos convidam a uma reflexão muito longa, muito profunda da nossa própria vida, como nós estamos vivendo essas promessas de Deus, essas garantias de Deus, essas promessas do Senhor para nós, como nós estamos vivendo. Às vezes podemos imaginar: por que a minha família, o que está acontecendo de errado na minha família, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento, na relação que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido? Por que os meus filhos estão reagindo dessa forma comigo? Por que, enfim, todas aquelas coisas toda essa trama familiar, as coisas que acontecem na nossa vida familiar e que nós vemos acontecer, e não apenas na nossa família individual, na nossa casa, mas também na nossa família, que é a igreja. E aqui para nós, dentro da nossa paróquia, aqui na nossa São Martinho, na nossa comunidade, aqui, aqueles que são membros da fraternidade, da Associação Fraternidade, toda essa comunidade que nasceu sob a inspiração, sob o trabalho de tantas décadas do nosso pai, do Santo Pai Ladislau, nas nossas relações internas. Por que muitas coisas estão acontecendo? Essa palavra que se confronta conosco, Jesus, que embora não precisasse obedecer, não estava obrigado, mas ele se submetia à autoridade do seu pai, à autoridade da sua mãe, e
nessa observância, nessa submissão, Jesus desceu e lhes era obediente. Sua mãe, embora não tivesse entendido aquelas palavras dele, não compreendeu, ela não entendeu, mas ela conservava no seu coração todas essas coisas, rezava, meditava. E Jesus, nessa obediência, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, naturalmente crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento de Jesus em graça, em sabedoria, não ocorreu numa situação de soberba, de orgulho, de individualismo, de revolta, de se querer se considerar, de se valer da sua condição divina. E depois São Paulo em Filipenses ele vai dizer isso, que embora Jesus fosse Deus, ele não se agarrou à sua condição de Deus, mas ele se fez servo, ele se fez obediente, ele se fez humilde, se entregou a Deus, sofreu até a morte de cruz. Aqui ele dá um exemplo: eu sou soberano. 3 dias depois, Nossa Senhora e São José estavam lá angustiados, procurando. Ele não, ele estava sentado, muito bem prestigiado, todos ali maravilhados com a sabedoria dele, estava tudo certo. E quando Nossa Senhora perguntou, ele disse: não, o que vocês estão procurando? Está tudo certo. Mas ele voltou e era obediente. E nos seus 33 anos de vida, cronológica, ele, desses 33 anos, 10% ele fez o seu ministério. 30 anos, dos 33 anos, 30 anos, ele ficou na sua casa, com seu pai, com a sua mãe. Depois, quando morre São José, ele assume o cuidado da casa. Ele tinha aprendido a profissão com São José e continua sustentando a Santíssima Mãe com o seu trabalho. E até que chegou um dia lá, e Lucas mesmo é o mesmo que vai dizer que quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos, literalmente ele fala isso no Evangelho, Jesus foi então ser batizado, entrou na fila dos pecadores para ser batizado por João, foi batizado, recebeu o Espírito Santo e passou a anunciar e proclamar o reino de Deus. Toda essa vida de Jesus, todos esses exemplos dele. Às vezes a gente tem tanta pressa, às vezes nós queremos entender as coisas com a nossa cabeça e não aceitamos as coisas que nós não entendemos, não temos paciência para, às vezes, não entender e meditar no coração. Nós já queremos fazer, às vezes, os nossos julgamentos, tomar as atitudes objetivas, passar por cima das pessoas, ofender as pessoas, descrer de Deus. Mas o Senhor é soberano na nossa vida, Deus é soberano. Mas nós sempre temos aquela tentação de ser, que a nossa cabeça, a nossa mente seja referência da verdade. A Santa Mãe, plena de graça, diante da resposta do seu filho, leva-o para casa, não entende, medita no coração. E Jesus, soberano, Deus, volta e lhes é obediente. E nesse caminho de submissão e de obediência, e de humilhação, e de rebaixamento, nessa instância, ele crescia. A humildade e o rebaixamento não aniquilou Jesus. A obediência fez com que Jesus crescesse em sabedoria, em estatura e em graça, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe, nós que hoje celebramos esta festa da Sagrada Família, a família
que nós vivemos hoje, que é uma questão, um ponto tão sensível no meio de nós, nesse mundo, essa nossa família que tem sido tão atacada, tão desprestigiada, tão desfavorecida, tão descaracterizada, tão violentada, a família constituída como a família de Nazaré pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Te pedimos, Senhor, essa graça de, espelhados, fundamentados na Tua Palavra, que a Santa Igreja tão abundantemente serve para nós, possamos buscar essas riquezas e, ainda que nós não compreendamos tudo, possamos, a imitação da Santíssima Mãe, conservar todas essas coisas no nosso coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.